Olá, bom dia, tudo bem? Você já saiu de casa alguma vez sem tomar o desejum, o alimento físico? Como é que foi o seu dia? Eu acredito que o seu dia não foi tão legal. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós saímos de casa, para o trabalho, sem alimentar fisicamente, nosso corpo ele vai reclamar. Nós vamos sentir coisas diferentes. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa deste alimento, dos nutrientes, das proteínas e etc, para que assim nós possamos ter forças para trabalhar. Da mesma forma, ao sairmos para esse mundo tão turbulento, tão problemático que vivemos, de tantas coisas ruins, nós precisamos sair bem alimentados espiritualmente. Nós não podemos sair de qualquer forma. Porque se sairmos de qualquer forma, certamente não venceremos os desafios desta vida. Porque Satanás ele é maior do que nós. E se nós sairmos despreparados, nós vamos perder para ele. Por isso, nesse momento, eu gostaria de apresentar a vocês algo que vai ajudá-los na alimentação verdadeira. A alimentação espiritual. Eu estou falando do maná. O maná é a palavra de Deus. E para estudar o maná, para preparar o maná, nós temos também um guia, que é a lição da escola sabatina. Então, este guia aqui, todo trimestre, nós temos, que é preparado de uma forma toda especial, de forma sistemática, para aprofundarmos mais no maná, preparar o maná, e assim entender mais sobre o maná e viver mais o que o maná pede, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. São 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo. E quando nós estudamos o maná, devemos ler de Gênesis a Apocalipse, não só ficar no Novo Testamento, é de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para correção e etc. Então a Bíblia toda deve ser estudada, analisada, e a forma que a gente usa para aprender mais, para interpretar alguns textos que às vezes são complicados. Nós temos aqui também a lição da escola sabatina. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já se alimentou hoje do maná? Você já provou desse maná espiritual? Ou você está saindo para as ruas, você está saindo para o trabalho de qualquer jeito, de qualquer forma? Meu amigo, uma coisa eu lhe digo, se você sair de qualquer jeito, de qualquer forma, certamente os desafios eles serão maiores e você não vai ter sabedoria por Deus para lidar com os problemas. É diferente quando nós alimentamos, nós saímos preparados. Não é que vamos sempre vencer. Não, vai ter momento que a gente vai ter dificuldade. Porém, nós vamos ter sabedoria para lidar com essas dificuldades. Vamos às vezes ficar tristes, mas Deus vai sempre nos fortalecer. Sempre vai estar no nosso coração uma promessa, que é a promessa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. E quem está com Jesus sempre vai vencer. O maná do deserto, meus queridos, o povo tinha que sair, certo, para preparar esse maná, certo? Eles tinham que buscar esse maná, moer, cozinhar e depois ele se transformava, certo, em um alimento, um bolo. Então eu quero dizer para você que é preciso dar o primeiro passo. É preciso se esforçar para estudar a lição com a Bíblia, que é a principal arma do cristão. É preciso se esforçar. Porque se nós não esforçarmos, nós não vamos ter o alimento espiritual, nós não vamos ter forças para lidar com os problemas dessa vida. Então eu convido você, estude o maná, a Bíblia Sagrada, estude o maná. Se você ainda não fez a sua assinatura, em nome de Jesus, meu amigo, não espere mais. Faça a sua assinatura da lição da escola sabatina. Por quê? É um investimento para a nossa vida espiritual. Às vezes gastamos em coisas que não tem nada a ver com a nossa vida espiritual.
Enquanto isso, nós estamos o quê? Correndo para lá e para cá e correndo o risco de esquecer de quê? Do plano divino, da salvação, de viver eternamente com Cristo. Então, se tivermos de gastar, que na verdade não é um gasto, quando se refere à nossa vida espiritual, é sempre investimento, que vai ter retorno. E o nosso retorno é o principal, é vida eterna, é viver eternamente com Cristo. Então, se envolva. Não deixe de ter a lição da escola sabatina, porque a lição me ajuda a entender de forma mais profunda a palavra de Deus. O interesse de Deus é que nós voltemos para a Bíblia. O interesse de Deus é que nós analisemos a Bíblia, porque ela diz assim: e julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, é através da palavra de Deus que nós verdadeiramente vamos encontrar o caminho verdadeiro e vamos ter a alegria de viver eternamente com Cristo. Então faça a sua assinatura em nome de Jesus e faça a sua assinatura e também dos seus filhos. Os seus filhos também precisam ser bem alimentados. Os seus filhos precisam ser investidos. E a forma de investir nos seus filhos é comprando materiais que soma para o crescimento espiritual. É comprando ferramentas que possam ser para construir um bom caráter e não para destruir um bom caráter. Deus te chamou para cuidar bem dos seus filhos, porque eles são herança do Senhor. Então cuide bem deles, invista enquanto pode. Não gaste em aparelhos, porque muitas vezes esses aparelhos, se não tiver um acompanhamento, eles podem ser uma ferramenta de destruição. Então, muito cuidado. Invista no seu filho. Faça a assinatura dele também. E essa é a nossa missão enquanto vivemos nessa terra. Alimentando espiritualmente para vencermos os grandes gigantes que o mundo nos apresenta. Porque Satanás é maior do que nós, mas ele não é maior do que Deus. E se nós estivermos bem alimentados em Deus, nós vamos vencê-lo. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus ele fala isso. E nós vamos vencer também em nome de Jesus. Amém.